de incêndio. Uma maravilha da tecnologia. Então, estamos gravando. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Machado. Deixa eu abrir o vídeo. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros, em especial sinistro de incêndio. É claro que incêndio a gente também pensa no pânico, né? Os sistemas de incêndio também são para prevenir o pânico, tá? Hoje é dia 7 de abril de 2021 e estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. E essa é a nossa aula síncrona da semana 5. A gente está quase terminando aí o conteúdo, ainda vamos até a próxima quarta-feira que vem. Quarta-feira, né? Sexta-feira temos aula e na outra quarta também, tá? Quem chegou agora, vou botar o link de chamada aqui, chat. E vamos abrir logo aqui a apresentação. Vou achar aqui, só deixa eu posicionar o slide aqui, só um momento. E aqui, pronto, deixa eu só botar para exibir aqui o slide. Vou apresentar agora uma janela. Cálculo da tubulação, cálculo de hidrantes, não, projeto de tubulações. Então, pessoas, vai aparecer para vocês aí a famosa equação de Hazen-Williams, uma revolucionária equação que serve para a gente calcular a perda de carga nas tubulações. E com essa perda, a gente vai poder calcular a potência da bomba, para a gente compensar essa perda de energia, as perdas de energia hidráulica. Lembrando que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e essa energia hidráulica que a gente vai precisar, que vai aplicar numa tubulação, ela vai sendo transformada em outras formas de energia, como, por exemplo, aí o calor, o ruído, a vibração, e isso aí, claro, vai diminuir a pressão, né, e a velocidade do fluido ali no tubo, né. Então, para compensar essa perda, que naturalmente a gente vai ter, dependendo aí do tipo de tubo, da rugosidade do tubo, né, nessa equação, essa letra C aí é o coeficiente de rugosidade do tubo, o Q é a vazão, o D é o diâmetro, a gente vai ter que botar uma bomba para poder aplicar essa energia para lá na ponta do nosso hidrante sair a pressão e a vazão que a gente precisa. Então, não precisa decorar essa equação não, a gente tem a equação de Navier-Stokes, outras aí também, a de Bernoulli modificada, mas o bombeiro dá essa opção de duas equações, uma delas é essa, e aí eu achei na internet uma planilha, eu que elaborei não, mas uma planilha que tem essa equação programada, e aí a gente vai operar essa planilha, que é muito mais fácil do que fazer na unha, né, quando era antigamente lá, no tempo do êxodo aí dos hebreus, que o professor tinha que fazer com a calculadora, né, o professor quando era aluno ainda, né, tinha que estar fazendo no papel, na calculadora, agora a gente joga a equação numa planilha eletrônica que tem as fórmulas programadas ali. Tá? Então, e tem os parâmetros que a gente viu na aula passada, né, esse é o coeficiente de atrito, o fator de atrito do Hazen-Williams aí. A gente normalmente usa esse aço galvanizado para tubulações de incêndio, tá? Que tem esse C120. Tá? Mas a gente pode usar também o aço preto, que o C vai ser 100. Mas o aço galvanizado é melhor porque ele tem o tratamento, né, anticorrosivo. E as derivações, né, que a gente vai ter que estar usando aí para fazer as curvas e os ramais na nossa tubulação, o fabricante nos dá, né, essas perdas, tá? Para o cotovelo de 90 graus, cotovelo de 45 graus, curva, T, então me dá as perdas em função do diâmetro. E os fabricantes de válvulas e outros acessórios aí também nos dão as perdas.
Então isso a gente viu aula passada, só estou relembrando aqui, já vou chegar na nossa aula de hoje, e a gente vai aprender a calcular a potência dessa bomba. E aí eu tenho que saber a pressão e a vazão, para poder ver a potência que vai ter esse motor. Essa nossa amiga aí, a bomba de incêndio, é uma bomba centrífuga, né, que vai usar um motor elétrico aí de corrente alternada. Aí. Então aqui a receita de bolo, para a gente poder calcular isso, é você primeiro determinar quais são os dois hidrantes menos favoráveis, porque o bombeiro pede que esses hidrantes funcionem durante pelo menos meia hora. Então tem que ter uma reserva de água para meia hora. Essa reserva não precisa calcular. Antigamente a gente calculava pela vazão aí, mas você hoje tem uma tabela lá na IT22, uma reserva de água de incêndio, chamada RTI, Reserva Técnica de Incêndio. E eu tenho que, na minha construção dessa rede, né, de dutos aí, dutos circulares, que a gente convenciona chamar de tubo. Então, essa tubulação, e a parte da tubulação não é só os tubos, tem também as conexões, as derivações. Eu vou ter que ver quais são os dois hidrantes que vão estar mais fracos, tá? Assim, que vão estar mais longe da bomba, ou que vão estar com mais perdas de carga em relação à bomba. Deixa eu ir aceitando o pessoal aqui. Quem está entrando agora, tá aí o link de chamada aí no chat. E a gente está falando sobre o cálculo das bombas de incêndio, tá? Então eu tenho que determinar quais são os dois hidrantes mais desfavoráveis, aqueles que estão mais longe da bomba, ou aqueles que estão perto da bomba, mas tem muita derivação, muita perda de carga. Aí eu vou calcular o meu sistema para esses dois, tá? Por quê? Porque se esses dois são os mais fracos, todos os outros vão estar bem melhores do que eles, tá? Então não preciso calcular a pressão em cada hidrante, não, só nesses dois. E eu tenho que determinar também, só um momento que passou um motoboy aqui barulhento, eu tenho que determinar no meu desenho esse ponto A. O ponto A é o ponto onde eu vou bifurcar o meu fluxo de água para esses dois hidrantes. E a gente faz o projeto de trás para frente, tá? A gente parte do hidrante em direção à bomba para obter as perdas de carga. Na aula da tarde, uma aluna perguntou aqui, professor, por que faz de trás para frente? É porque os parâmetros que o bombeiro me dá são os parâmetros de funcionamento do hidrante, né? Ele não quer saber, não vai me dizer qual bomba usar, ele vai me dizer que ele tem que ter lá uma pressão e uma vazão no hidrante. E aí, em função das perdas de carga, eu vou calcular essa bomba, tá? Então a gente faz de trás para frente no sistema ali. Deixa eu abrir aqui, olhar o slide. Então determina esse ponto A aí, que é a divisão do fluxo, e aí eu vou determinar a vazão necessária, tá? A vazão a gente vai numa tabela também da IT22 para ver qual, por exemplo, no risco médio, vai me pedir uma vazão de 150 litros por minuto em cada hidrante, tá? Então, como eu vou ter dois, tem que ter ali 300 litros por minuto. Dois hidrantes menos favoráveis. Pode ocorrer de eu abrir mais de dois hidrantes no incêndio? Pode ocorrer de eu abrir um hidrante só, pode ocorrer de abrir dois, três, né? Mas se lembre que o sistema ele é preventivo. Vai ter fogo, se tiver fogo em todos os lugares ao mesmo tempo, já não tenho como dar conta com o meu sistema preventivo. Eu teria que ter um sistema de combate mais sofisticado, mais robusto, né? E ter equipes também com outros equipamentos mais robustos, aí, com incêndio generalizado mesmo, tá? Com a vazão, como eu tenho a vazão, né, e a pressão lá na saída, eu vou calcular os comprimentos de tubo e as suas perdas de carga pela equação de Hazen-Williams. Tá? Então, o comprimento de tubo seria os trechos retos, assim, de tubulação, e cada derivação eu posso converter a perda de carga dela em um comprimento fictício de tubo, como se eu substituísse lá aquele T por 1 metro de tubo, né, alguns metros de tubo, né? A gente vai ver isso já já.
que a gente chama de comprimento virtual. E aí, finalmente, né, eu tendo essa perda de carga, eu vou determinar a potência da bomba. Tá? Então, eu preciso desenhar o meu sisteminha ali, determinar esse ponto A, que é onde a água se divide para os dois hidrantes menos favoráveis, calcula a vazão necessária para esses dois hidrantes, é função do risco da edificação, soma os comprimentos dos tubos da derivação e das derivações aí, e aí eu vou ter a potência da bomba. Para eu comprar uma bomba, eu preciso de dois parâmetros, vazão e pressão. Essa pressão eles chamam de altura manométrica. Tá? É a pressão de saída da bomba, a pressão que ela vai me entregar na tubulação. Ela está conectada. E é esse o exercício que a gente vai fazer agora, aqui juntos, até a hora do intervalo. Tá? Então, imagine aqui um sistema bem simples, eu tenho uma caixa d'água elevada, 12 metros, uma bomba no pé da caixa d'água, normalmente na torre da caixa d'água já faço a casa de bombas, né? E eu lanço uma tubulação no nível da bomba até dois hidrantes, né? Esses dois hidrantes aí, H1 e H2. Como só tem dois, esses são os dois menos favoráveis, né? E lá na ponta da linha eu tenho o hidrante de recalque. A gente já estudou que esse hidrante de recalque serve para eu fazer o fluxo reverso, aí, de eu engatar lá, conectar lá um caminhão de bombeiro com uma motobomba poderosa, né? Inclusive o motor da motobomba é o motor do caminhão, né? Bombeiro, e mandar água de baixo para cima. Tá? Então lá em cima a gente tem uma válvula de retenção, que é VR, né? E que vai fechar quando eu mandar água pelo hidrante de recalque. Né? Mas a gente tem que calcular a nossa bomba aí, claro, em função da perda de carga da nossa tubulação. Tá? Então a RTI é a reserva técnica de incêndio, a gente puxa ela de uma tabela lá da IT 22, válvula de retenção. Essa válvula de gaveta que tem logo antes da bomba, ela serve para poder facilitar a manutenção, poder fechar essa válvula para poder trocar essa bomba, poder tirar algum vazamento em algum lugar aí. E tem os dois hidrantes, H1 e H2, hidrantes de parede. O hidrante de recalque é no chão, né, no piso da calçada. E o ponto A está bem pequenininho aí, né? Mas é o lugar onde a água se divide para os dois hidrantes. E aqueles comprimentos que tem ali, os comprimentos de tubulação. Então, a gente vai fazer aqui por trecho, tá? Cada linha da planilha faz um trecho, tá? Deixa eu parar um pouquinho essa apresentação aqui, que eu vou mostrar logo essa planilha para vocês. Só um minuto. Deixa eu apresentar aqui a tela cheia agora. Tela inteira. Para mostrar o Excel para vocês, para ver a mágica da planilha, tá? Vocês sabem, o Luano chegou agora, vocês sabem que no Excel a gente consegue programar fórmulas, né, na planilha. O Excel não é só uma tabela do Word, né, eu consigo programar funções e organizar melhor os meus dados aí, né. Então, vou mostrar para vocês essa planilha aqui. Agora não vou conseguir ver o chat, tá? Qualquer coisa vocês me avisam no áudio aí, se falhar alguma coisa. Então, veja só como funciona. Isso que está em amarelo é o que a gente vai estar preenchendo. Tá? Essa parte aqui, por exemplo, ó, na linha 14. Só um momento. O motoqueiro está irritando minha cachorrinha aqui. Só um momento. Então, nessa linha 14 aqui da planilha, eu vou ter o meu primeiro trecho. O trecho que vai do hidrante até o ponto A. Aí a gente vai calcular de trás para frente, como eu já tinha dito para vocês, né? Então, o que a gente alimenta aqui? Ó? Primeiro, a vazão, que a norma do bombeiro pede, que é no mínimo 150 litros por minuto. Para o hidrante tipo 2, né? Aqui embaixo tem outras planilhas, ó, o hidrante tipo 3, o hidrante tipo 1, que é o mangotinho. Tá? Depende do risco da edificação, eu vou ter um tipo de hidrante, né? Lá na IT 22 a gente determina isso também. Então, para esse hidrante tipo 2, risco médio aí, 150 litros por minuto e uma pressão de 30 metros de coluna d'água.
no mínimo, tá? Ok, então eu entro aqui com 150, já vai me dar a pressão de 30. O diâmetro é o diâmetro da tubulação. Normalmente o menor diâmetro que a gente vai estar usando para hidrante é 2,5 polegadas, aqui 65 milímetros. Quando é que eu vou usar maior? Se a velocidade no tubo for muito grande, essa velocidade aqui, ó, ela não pode ser mais do que 5 metros por segundo, a gente aprendeu na aula passada. Porque se ela for muito grande, eu vou ter vibrações na minha tubulação, isso vai complicar a minha vida, eu posso ter golpe de arite também, que pode arrebentar a minha tubulação, né? Então, se der muito alto essa vazão, essa velocidade aqui, porque é função da vazão e do diâmetro, né, eu aumento o diâmetro. Vou usar 100 milímetros, né, para reduzir. Mas como aqui já está dando boa, ó, deu 0,7, está se deslocando bem devagar no tubo aqui. Deixa eu admitir outra pessoa que chegou agora, só um momento. Chegou o Carlos Tomás, está aqui no chat, Carlos, agora aí a formulário de presença, e a gente está vendo aqui as tubulações, tá? Então, essa planilha aqui que a gente vai estar usando com a equação de Hazen-Williams está programada aqui, tá? É aqui, ó, nesse J. Esse J total aqui, ó, está aqui a equação de Hazen-Williams, tá? Para calcular a perda de carga total. Então, a primeira linha é o primeiro trecho do hidrante 1 até o ponto A. Esse ponto A é o ponto que divide aí a tubulação, né? Deixa eu ver se está tudo certo aí. Vocês estão me ouvindo? Chegou mais alguém? Álvaro. Álvaro chegou agora. Vocês estão me ouvindo aí, vendo a minha tela? Fale alguém no chat aí, por favor. Sim, professor. Sim, professor. Ok, beleza. Então, vamos abrir a planilha de novo. O Álvaro chegou agora, está aí o formulário de presença aí no chat. Ok? Então, eu vou preencher aqui com a vazão que o bombeiro me pede. Por que está diferente aqui no trecho 2? Tem uma vazão um pouquinho maior. Aqui é 150, aqui é 151. Isso é um ajuste que a gente faz. Aumentei 1 litro aqui. Porque essa diferença de pressão lá no hidrante, ó, ela não pode ser maior do que... Aliás, aqui, ó, no hidrante, aqui, não pode ser maior do que 0,5 metros de coluna d'água. Essa é a pressão que está saindo no hidrante. E para chegar a essa pressão no hidrante 1 e essa pressão no hidrante 2, se desse, como dá diferença, se eu botar 150 aqui, ó, vocês vão ver que ela vai dar uma diferença. Quer ver? Até ajustou bem aqui. Mas vamos botar o 151 só para não arruinar a minha planilha aqui. Essa diferença aqui, desculpa, tem que ser menor do que 0,5. Tá? Ok. Aí bota o diâmetro da tubulação, esse é o comprimento de tubo reto, e esse aqui é o comprimento equivalente das derivações. E esse C, esse aqui é fórmula, que está em branco aqui, não preciso mexer. Esse C é o coeficiente de atrito do tubo, pode ser 100 ou 120, aqui na planilha está 100, mas lá no nosso slide está 120. Tá? E ele vai calcular para mim. Essa elevação é a altura que o hidrante está em relação à bomba, a 1,5 metro de altura. E aí, quando eu calculo esse trecho, ó, esse valor aqui é jogado para cá na planilha, 32,20, ó, e ele vai servir para o próximo trecho. Vamos voltar lá para o slide agora. Deixa eu tirar aqui essa apresentação da minha tela inteira. Vamos voltar para o slide. Só para vocês entenderem que a planilha é automatizada ali, né? Ela está lá, vocês podem baixar. Ela está lá na tarefa de vocês, lá na tarefa essa de cálculo de bombas aí. Qual é o número da tarefa? Aí vocês podem rodar no celular e no aplicativo de Excel de vocês. Ou no computador, é mais confortável, né? Quem tem computador. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, vou preencher, deixa aparecer para vocês aí, essa telinha. Eu botei aí no slide esse T, só para ver o conceito de T de passagem lateral e T de passagem direta, né? Então, esse trecho do hidrante 1 até o ponto A, eu tenho ali 26,5 metros de tubo. É o comprimento real, L real.
E das derivações eu tenho 13,8 metros, que é o quê? Uma válvula de globo, que é o globo angular, é a válvula do próprio hidrante, que vale 10 metros. É o equivalente a substituir essa válvula por 10 metros de tubo. A perda que ela causa, sabe? O T de passagem lateral, ele vale 3,4 metros de tubo. O T de passagem direta, 0,4 metros de tubo. Aqui mostra o que é isso. Esse é o T de passagem lateral, e quando passa direto é de passagem direta, né? Nesse caso, ele tem um T de passagem direta do primeiro hidrante, do hidrante 2, desculpa, e o T onde está o hidrante 1 é esse T de passagem lateral. Então, usando aqui essa planilha, né? Eu vou ter ali o comprimento real e o virtual, então o real é o 26,5 metros, o trecho reto, né, de tubo, o virtual, o somatório das derivações, 13,8 metros, e essa elevação é a altura que o hidrante está em relação ao nível da bomba, 1,5 metro, né, que é a altura máxima aí de um hidrante. Como a bomba está no nível do plano, teria esse resultado ali na planilha, ela vai calcular. E agora eu vou fazer o segundo trecho, do hidrante 2 até o ponto A, né, porque esse ponto A é onde a água se divide, né, para os dois hidrantes ali. Então o que eu tenho? Eu só tenho de tubo reto aí, nesse hidrante 2, 1,5 metro, só essa alturinha ali, até chegar no ponto A. E de válvulas, né, de derivações, eu tenho uma válvula de globo angular, que é a válvula do próprio hidrante, tem um T de passagem lateral, né? A água vai vir ali e vai fazer a curva para subir nesse T aí, 3,4 metros. Então, o total de derivações aí, 13,4 metros. E, jogando na planilha lá, vou obter, né, aqui, com esse trecho virtual e o trecho real de 1,5 metro, esse trecho virtual de 13,14, vou obter lá a perda de carga. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem aqui, deixa eu colocar ele na tela aí. Ó. Então, o que é esse resultado aqui? Para ter uma pressão de 30 lá no hidrante, aqui no ponto A eu tenho que ter 32. Para ter uma pressão de 30,41, que o mínimo é 30, né, para esse tipo de hidrante, eu vou ter que ter uma pressão ali no ponto A de 30,12. Por quê? Para vencer, porque onde é que sumiu esses dois metros de coluna d'água aqui? Eles foram dissipados em outra forma de energia, em vibração, em temperatura do tubo. Tá? E agora eu tenho que calcular esse trecho do ponto A até a bomba. Ó, aqui esse ponto A é o hidrante 2, né? Então o que eu tenho aqui do ponto A até a bomba? Eu não tenho nenhuma derivação, é só um trecho reto de tubo de 20 metros. Então, vou jogar aqui o comprimento de 20, perdas localizadas 0, não tem nenhuma conexão, nenhuma derivação. Aí eu vou jogar a planilha aqui. Opa, rápido. Com esse comprimento real de 0, comprimento virtual de 0, comprimento real de 20, eu vou ter lá uma pressão de 33. Então, se essa bomba tivesse no nível do reservatório, eu ia ter que ter uma bomba que me fornecesse 33 metros de coluna d'água. Isso é uma unidade de pressão, tá, gente? O metro de coluna d'água. Equivalente a uma torre de 33 metros aí de água, né? Mas essa bomba, ela tem, para nossa sorte aqui, a gente tem um reservatório superior. Esse reservatório tem ali uma energia potencial, então isso vai economizar a potência da minha bomba. Vou usar a força da gravidade. Então falta o último trecho ali da bomba até a RTI. Esse trechinho aqui, ó. Então, o que eu tenho da bomba até a RTI? Pô, vou ter duas válvulas, né? Uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção e a entrada de sucção. O que é essa entrada de sucção? É o pedaço do cano que fica para dentro da caixa d'água. Tá? Nessa entrada, a água entrar ali, ela vai fazer linhas de fluxo, né? Vai alterar suas linhas de fluxo, mudança de direção, então tem uma perda de carga ali também, de 1,9 metro. Normalmente é um pedacinho assim de 5 centímetros que a gente põe de tubo para dentro da tubulação, do reservatório, que é para a sujeira que vai decantar lá no fundo da caixa d'água lá, não entrar pela tubulação, para não estar entupindo aí, complicando ali meus hidrantes, né? E isso dá uma perda de carga, tá? Então o total dessas derivações aí, 10 metros, 4,
E aqui eu tenho que lembrar que como a gravidade está a meu favor, eu vou colocar essa elevação aí como negativa lá na planilha, porque ela está ajudando a minha bomba. É uma energia que eu já tenho. Na verdade, eu já gastei para botar essa água lá em cima com outra bomba, né? Para esse reservatório receber a água. Ou se a pressão da rede for boa, para subir 12 metros, não precisa de uma bombinha. Mas normalmente a gente tem uma bombinha menor para estar enchendo esse reservatório, mantendo ele cheio, né? Então a força da gravidade me ajuda. E aí, jogando na planilha, seria aquela quarta linha ali, ó, do ponto da bomba até a RTI. Então aí vejam que a vazão ali já aumenta para 301, né, que é o somatório dos dois hidrantes, 150 mais 151, 301. E no outro trecho, como não, eu tenho a lei da conservação da massa aqui, não tem mais nada entrando ali, é a mesma vazão. E vai me indicar que eu preciso de uma pressão menor lá no ponto da bomba. Esse 33 metros chega a, eu transfiro 33,10 metros, ele transfere para cá, a pressão na válvula, né? Mas eu tenho essa altura da força da gravidade aqui, ó, que é o 12, eu boto negativo, porque ela está a meu favor. Então a potência final da bomba, a pressão final da bomba, não é 33, mas 22 metros de coluna d'água. Tem a força da gravidade aí me ajudando. E aí isso vai resultar nos parâmetros aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Nesses parâmetros, para eu comprar a bomba, eu preciso de pressão e vazão. Vou no catálogo do fabricante lá, vou ver que é uma bomba de 3,5 cavalos, uma bombinha pequenininha, só para esses dois hidrantes, pertinho, né? Só para vocês terem ideia de uma ordem de grandeza, assim, a reitoria do IF, que tem um prédio ali de 3 pavimentos, térreo mais 2, né? O gabinete do reitor fica no último andar. A bomba lá é 7 cavalos. Mas lá eu tenho vários hidrantes, acho que tem uns 6 hidrantes naquele prédio. Deixa eu ver. 6, 7, 8 hidrantes que tem naquele prédio. Então a bombinha já é uma bombinha maior, né? Não por ser 8 hidrantes, porque só vai acionar 2, né? Do cálculo. Mas porque eles são distantes, tá? Tem muitas derivações e tal. Um campus como o que eu trabalho lá em Macau, ou esse aqui de Parnamirim, esse ali de João Câmara, campus horizontal, normalmente usa uma bomba de 10 cavalos. Tá? Então a gente tem distâncias lá de 100 metros, 200 metros de distância para chegar até o hidrante menos favorável em relação à bomba. Tá? E esses campos têm também reservatório elevado. Né? Então, eu tenho um reservatório elevado, me economiza na potência da bomba, mas se lembre que a água é uma coisa pesada, né? Então, para você poder botar ela no alto de uma torre, você tem que ter uma estrutura muito bem reforçada, com concreto armado, né? Isso também custa caro, né? Então, à medida, em muitas situações, a gente vai fazer um reservatório inferior, né? A ideia de usar uma piscina, de usar uma cisterna. A piscina eu acho até mais legal, porque não fica a água morta ali só para usar no dia do incêndio, né? Já posso ter outros usos para essa água, desde que ela fique armazenada ali na quantidade necessária, né? Que seja realmente uma reserva de incêndio. Certo? Então, o uso da planilha é esse. Lá em cima deu o resultado, né? Bomba de 3,3 cavalos, 301 litros por minuto. A planilha converte também, esses 301 litros por minuto dá 18,1 metros cúbicos por hora. E o volume do reservatório para essa situação aí é 8 metros cúbicos. Reservatório grande, né? Para incêndio. Você veja que uma residência aí, unifamiliar, usa normalmente um reservatório de 2.000 litros, né? 2 metros cúbicos. Né? Então, mas se for requerido um sistema de hidrantes, eu tenho que ter mais reserva para combater o incêndio. Ok, ó, esse aqui, opa, chegou agora mais um participante, só um momento. Eisi, boa noite. Está aqui o formulário de chamada. Então, veja, esse sistema aqui é o sistema de hidrantes ali do campus Parnamirim. Né? Então, o que eu tenho ali? Está no sistema isométrico, né? Mas a gente tem um reservatório elevado, com 12 metros, aí é o tamanho do prédio de 4 andares, né?
uma torre que a gente tem lá no campus, e você tem dois blocos, um bloco principal, horizontal, onde funciona a direção do campus, o pedagógico, a biblioteca, os laboratórios de química, e normalmente a gente tem um bloco de salas de aula, um bloco lateral. Por isso tá essas distâncias ali, ó, 200 metros, 100 metros, né? Normalmente esse prédio horizontal tem 100 metros de comprimento por 40 de largura. Chama de bloco 1, né? O bloco principal dos campos. Esses campos horizontais aí. E eu tenho um bloco separado ali, uns 50 metros de distância, para ser somente salas de aula. Então, quais seriam os hidrantes menos favoráveis? Aqueles que estão mais distantes ali, aquele H1 e H2 que marquei ali. Então, onde estaria o ponto A? Está lá próximo do H2. Se esse hidrante ali de cima fosse mais distante, né, talvez ele seria um menos favorável, né? Esse ponto A, deixa eu passar o mouse aqui. Esse ponto A, que é onde divide o fluxo por dois hidrantes, não seria aqui, seria aqui, ó. E aí eu vou calcular o comprimento da bomba. O que muda aqui? Os valores, o comprimento reto, as derivações. Ó, aqui eu vou ter dois joelhos aqui, duas curvas, né? Porque essa tubulação é subterrânea, ela desce 1 metro e depois sobe 2,5 metros lá, ela está 1 metro enterrada no solo, para ficar o hidrante a 1,5 metro de altura. Tá? Por que eu vou fazer isso aqui? Porque muitas vezes eu posso ter diferença de relevo no nosso campus, né? Normalmente a gente enterra pelo menos 0,5 metro essa tubulação para ela resistir também ao calor do incêndio, porque aí a gente pode usar uma tubulação de PVC, se ela tiver 0,5 metro enterrada, né? Vai ter resistência contra o calor por causa do isolamento térmico do solo. Né? E aí, mesma coisa, eu parto aqui do H1 até esse trecho do hidrante 1, deixa eu passar o mouse aqui, do hidrante 1 até o ponto A, vou calcular a perda de carga. Depois do hidrante 2 até o ponto A, calculo a perda de carga. Depois do ponto A até a bomba, calculo a perda de carga. E aí eu já teria a potência da bomba, que seria para vencer toda essa perda de carga aqui. Mas, como eu tenho um reservatório elevado, se estivesse puxando água da piscina, o meu problema morreria aqui. Mas como eu tenho um reservatório elevado, eu ainda tenho mais um trecho de tubo aqui, e eu tenho a força da gravidade me ajudando, né? Então essa elevação aqui a gente joga na planilha como negativa, porque ela está me ajudando. E essa daqui que eu tenho que vencer, ó, tá acima da bomba, eu jogo como positivo. É sempre a altura em relação à altura da bomba, tá? Então, nesse caso, ó, desceu 1 metro, subiu 2,5 metros, mas essa altura do hidrante, na real, em relação à bomba, ó, é 2,5 menos 1, né? Seria 1,5 metro também. A diferença de nível. Isso para considerar essa energia estática, né? A energia de eu mover a água de altura, né? E isso é um conhecimento muito antigo, né? Os romanos já faziam aqueles aquedutos, né? Uma pequena inclinação. Lá em casa eu fiz uma calçada, né? E o pedreiro disse, vamos fazer uma inclinação para não empoçar água. Bota 1 centímetro. Mas só 1 centímetro é suficiente? É. E aí quando choveu, beleza, o troço escoou, né? Bonitinho. 1 centímetro de inclinação, numa distância ali de 4 metros, deu certo. A água procura o seu caminho, né? Mas ela desce, né? Pela gravidade ela desce. Para subir eu tenho que ter aí uma força de propulsão, nesse caso é a bomba. E mesmo que tivesse no mesmo nível, para a água se deslocar, nesse caso, como tem perdas de carga, aí eu vou ter que ter algum acréscimo de pressão para vencer essa perda de carga, tá? Se vocês compararem aí com a pressão da água de consumo, por exemplo, a gente tem lá no prédio de apartamento, né? Você tem a água na torneira, na caixa do vaso sanitário, no chuveiro, né? É uma pressão muito menor, essa pressão não vai precisar de bomba, essa pressão com certeza vem só pela gravidade, e às vezes a gravidade até me dá uma pressão muito grande para o meu chuveiro, tem que botar um redutor de pressão, não sei se vocês já viram, quando a gente compra o chuveiro, vem uma pecinha assim, um anelzinho com um furinho, para apartamentos que tem muita pressão, para não estourar o chuveiro, a gente põe esse redutor de pressão, e jamais eu vou usar a pressão de um hidrante, né, e explodir o meu vaso sanitário ali, né, não tem condição, né.
Você vai dar a descarga ali, faz uma explosão nuclear no teu banheiro ali, né? A projeção de aerodispersóides com material orgânico seria uma coisa muito agradável, né? Mas no hidrante eu preciso, né? O hidrante não é uma torneirinha. O hidrante eu preciso botar para lascar para conseguir neutralizar aquela energia química lá da combustão, né? Resfriar a combustão. E aqui tem outra situação, que é o campo de Apodi. O campo de Apodi é um pouco mais distante, os blocos de apoio. E esse aqui seria uma situação de eu usar a reserva técnica como uma piscina, né? Então a válvula, a bomba, já está na altura da piscina, e aqui eu tenho um edifício vertical, né? Uma construção vertical. Então, no andar térreo, claro que nesse caso os hidrantes menos favoráveis são os que estão mais longe da bomba, aí, estão mais em cima, né? Então, ó, sobe 4 metros, tem o H2, depois sobe mais 3 metros, que é a diferença de nível ali de um andar para o outro, né? Pé direito, né? E aí eu calcularia para esses 2 hidrantes aí. Ok. Então, vejam lá, deixa eu parar para compartilhamento. Vejam lá na nossa tarefa, eu tenho um vídeo mais calminho, meia hora também detalhando, repetindo isso que eu estou comentando aqui, mostrando a planilha. Tentem baixar a planilha lá para você jogar os valores na planilha, fazer um experimento ali, resolver o probleminha daquela tarefa, tá? Dessa tarefa sobre bombas. Quem chegou atrasado aí, está aqui a lista de chamada. Vamos fazer um intervalo agora, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Estão conseguindo, né, fazer as atividades do Google Sala de Aula, né? Eu estava corrigindo hoje ali, pelo menos até a 3ª semana, tem só uns 2 alunos que não fizeram, não sei se eles desistiram do curso aí, mas eu já joguei as notas no SWAT, dê uma olhada lá como está a nota de vocês, se tiver alguma injustiça, me falem aí no WhatsApp aí para a gente corrigir, tá? Lembrando que cada tarefa vale 2 presenças, né? Ok, para parar a gravação a gente vai fazer um intervalo. Intervalo 15 minutos. Voltaremos vamos fazer até às 19h55. 19h55. Tá? Dá uns 15 minutos aí. Vou parar aqui a gravação.